o Jackson Lago, eu conheci. Atendi numa época que era difícil e complicada. Inclusive ele lá, em São Luís. Fui fazer uma palestra ao Jackson Lago e aos seus amigos. Luta árdua desse jovem, desse companheiro médico, humanitário, levado à política, em condições adversas, e que debateu, lutou, defendeu as suas ideias, defendeu a democracia. Graças a Deus, hoje nós estamos vivendo uma época nova no Congresso, no Supremo Tribunal Federal. Até hoje eu não entendi. Caçar um mandato do Lago por exagero do poder econômico é uma piada. Abuso de mídia. Os jornais, os rádios, as televisões estão todos do lado de lá. E ele foi caçado porque abusou da mídia. Mas conservou a sua dignidade. E eu não me arrependo de ter ido lá. E dizer que está em frente de um grande vulto do nosso país. Nobre senador Pedro Simão, permite uma parte, Vossa Excelência, com a anuência da presidência. De onde que está? Pois não? Olha, eu dizer para o nosso querido deputado Wagner Lago que já me disseram que isso não está no regimento. O momento aqui é de romper o regimento em homenagem ao nosso governador cassado e falecido. Por favor, façam a parte. Com a vênia de Vossa Excelência, eu me atrevo, senador Pedro Simão, a partear Vossa Excelência que deixa de ser apenas um homem público para se tornar uma instituição política, uma referência política nacional. Eu vejo Vossa Excelência e vejo o doutor Ulisses. Eu olho para Vossa Excelência e me lembro do Renato Acha. Eu olho para Vossa Excelência e me lembro da bravura do povo gaúcho, que Vossa Excelência encarna, continua encarnando e encarnou na resistência ao regime ditatorial implantado no nosso país. Quero dizer a Vossa Excelência e com a vênia do presidente desta casa, que o país que relembra os seus fatos históricos, um país que homenageia quem cuidou dos direitos humanos e quem cuida dos direitos humanos, um país que não deixa apagar a memória desses bravos lutadores pela democracia. Esse país, nós podemos dizer aos nossos filhos e netos, é um país que tem futuro, apesar das adversidades, apesar dos regimes de exceção que dominou este país por muito tempo. Desde a colônia, Estado Novo, regime autoritário de 64. Eu quero dizer que não podia deixar de pedir a parte a Vossa Excelência, porque o simbolismo que este encontro representa, ele é importante, porque é uma mesa onde tem um juiz exatamente do Maranhão, que hoje é nome nacional e internacional, em defesa da lisura do voto, da lisura do processo democrático. Ele está ali, doutor Marlon Reis. Está ali também a deputada Janete Capiberibe e aqui o seu marido, que no Amapá
também se repetiu o que aconteceu no Maranhão. É como disse o ministro Rezec, e eu vou concluir, nobre senador, houve um golpe judicial. Este golpe ficou marcado não só no Maranhão, ficou marcado no Brasil inteiro. Foi um golpe sujo, que envergonha a justiça como um todo, como disse o ministro Rezec. Concluindo, eu devo dizer, em nome também dos familiares do Jackson, que tenho a honra de ser irmão, dizer que esta comenda é como se fosse digamos assim, uma restauração da democracia e da representatividade, mais do que isso, da soberania conspurcada do povo do Maranhão. Essa comenda é para o Jackson, essa comenda é para a família do Jackson, mas essa comenda é, sobretudo, pelo povo do Maranhão, que teve a sua soberania desrespeitada pelo golpe que destituiu o Jackson da forma brutal, ditatorial, injusta, sobretudo injusta. Eu peço desculpas a Vossa Excelência por ter me interferido no discurso de Vossa Excelência, mas eu não poderia perder essa oportunidade de dizer que um dia, numa sessão emblemática, eu aparteei o senador Pedro Simão e agradecer também a nossa colega de infortúnio de lá do Amapá, que também vítima, como nós do Maranhão, do caciquismo, dos coronéis que ainda sobrevivem por essas razões, por essas injustiças, ainda sobrevivem na política brasileira. Muito obrigado a Vossa Excelência, muito obrigado, senador Paim, que me concedeu essa oportunidade de talvez até justificar a quebra do regimento desta casa. É com muita emoção que eu recebo a parte de Vossa Excelência, deputado Wagner Lago. Como irmão, e ocupando agora esse lugar, Vossa Excelência salienta algo que é real e que é justo. O nosso querido homenageado, o Jackson, homenageando ele, nós estamos homenageando a muitas pessoas que foram caçadas, presas, torturadas. Uma justiça capenga que a gente tinha, como esta. Eu acompanhei o voto do ilustre ministro do Supremo e realmente ele deixa claro como é que podia o Jackson, numa campanha de David contra Golias, e ainda assim ele não tinha nem a força para atirar a pedra, ser condenado por exagero de mídia. Ele que não tinha nada. E o outro lado tinha rádios, jornais, televisões e tudo mais que fosse necessário. Eu saúdo o Dr. Antônio Fernando Saburilho. Vossa Excelência tem uma responsabilidade muito grande. Eu vou lhe ser muito sincero. Eu não gostaria de estar no seu lugar, arcebispo de Recife, Olinda. Aquela figura de Dom Helder, sempre em cima, sempre ensina. Eu espero que ele esteja lhe orientando. Hoje, Vossa Excelência deve estar com grande orgulho. O mundo inteiro respeita e há uma expectativa. Hoje no mundo, a expectativa de algo de novo está no Papa Francisco. Ele, o seu jeito, o seu estilo, ele que não mora naquele luxuoso apartamento de
300, 400 metros quadrados no Vaticano, mas ficou num quartinho do hotel é tipo hotel de trânsito, onde os bispos e cardeais se hospedam quando vão. Ele que não tem mais um almoço especial, numa mesa luxuosa, onde come ele ou as pessoas que ele escolhe. Eu não sei se é sempre ele que escolhe, ou o grupo que comanda o Vaticano leva para almoçar com ele. Ele está almoçando lá, no restaurante do hotel de trânsito, com as pessoas que estão ali. Ele que já teve uma vitória excepcional, uma coisa bem estranha, escreveu uma carta para o presidente da Rússia, pedindo a intervenção, no sentido de que não fosse a explosão que estava se esperando lá no Irã. E, surpreendente, o presidente da Rússia falou com a China, falou com a França, falou e fizeram a reunião, e o presidente Obama concordou. E às vésperas de uma intervenção no Irã, uma loucura, chegaram a um acordo e paralisaram e vão fazer o entendimento. E aí o presidente da Rússia, em vez de responder à carta do nosso Papa, foi pessoalmente ao Vaticano e foi recebido com honras pelo Papa, que lhe agradeceu o fato de que ele tinha tomado as providências. E aí eu estranhei, porque na televisão eu vi, lá pelas tantas tinha, não sei se era uma Bíblia com uma cruz ou um crucifixo, mas o presidente da Rússia beijou o crucifixo e fez o sinal da cruz. Eu acho que ele é católico ortodoxo, coisa parecida, porque um presidente da República não ia fazer um ato que nem esse, mas me surpreendeu. Mas Vossa Excelência, criando a entidade para cuidar dos viciados em droga, Vossa Excelência mostra que a sua caminhada vai ser importante. Eu acho, meu querido arcebispo, esse trabalho de decidir a favor do problema número 1 hoje no Brasil, que é o crack, que é o contrário da maconha, da cocaína, etc. e tal, que eram as grandes cidades, as classes ricas e médias, o crack, que é baratinho, e que vicia de um dia para o outro. Vossa Excelência criou uma entidade. E é um bom início. Vá nessa caminhada. É claro que eu não vou lhe dizer vá direitinho com o Dom Helder, porque ele sofreu demais. Ele sofreu demais. Arcebispo do Rio de Janeiro, eu fui presidente da UNE, e confesso para vocês a emoção que eu tive na minha vida, desde que eu nasci até hoje, foi quando eu vi aquele baixinho, vestido com um sacerdote o mais humilde possível, falando, parecia... Hoje ele deve estar feliz, porque tudo que ele falou aqui que foi proibido, o Papa disse na mensagem que ele lançou à Igreja Brasileira. Eu diria que o grande herói é o Dom Helder da Câmara. Varley Martins Gonçalves, meus cumprimentos pelo difícil e árduo trabalho, daquele que às vezes a gente só se lembra que quer um aumento na aposentadoria e se esquece dos anos que trabalhou e da dificuldade que está passando. Eu, senhor presidente, tive a honra de apresentar como proposta à comissão do Senado o nome de Marlon Reis. A história da vida de Marlon Reis é por si só um exemplo de luta e uma inspiração para quem acredita na força do direito e na justiça como uma alavanca fundamental na defesa e promoção dos direitos humanos. Filho de um advogado bancário e de uma dona de casa, nascido na pequena cidade de Pedro Afonso, no atual estado de Tocantins, o jovem, mulato e pobre, mudou-se com a família para o Maranhão,
onde estudou em escola pública e ganhou a vida como feirante na capital, vendendo melancia no mercado de São Luís. Com esforço, conseguiu ingressar no curso de Direito. Virou líder do movimento universitário local, estudando de manhã e trabalhando à tarde e trabalhando à noite. Formou-se advogado. Assumindo uma década antes a preparação revolucionária, a pregação revolucionária do Papa Francisco, o jovem Marlon passou a dedicar seus fins de semana a viajar pelo interior pobre do Maranhão e do Piauí, num trabalho voluntário para conscientizar o povo e alertar os eleitores sobre a necessidade de barrar candidatos processados pela justiça. Uma ideia simples, que parece óbvia, mas que é sempre uma heresia num país como o Brasil. O dia que todos os juízes do Brasil fizerem o que tu faz, a nossa história seria diferente. Em carrocerias de caminhão, usando caixas de som emprestadas, Marlon Reis iniciava uma cruzada histórica, reunindo 500, 1.000, 2.000 pessoas, atraídos para aquele estranho comício, em que ninguém pedia votos. Ao contrário, o orador pedia apenas que denunciassem a compra de votos. Contrariando os pessimistas, havia gente para ouvir esse estranho discurso. E mais gente aparecia, cada vez mais interessada, atraída, comovida pelo apelo singelo de uma política exercida por gente séria, honesta, confiável ao povo eleitor. Com bom presságio do século que se iniciava, Marlon Reis passou a liderar a partir de 2000 um conjunto com magistrados, promotores de justiça do sul do Maranhão. Uma intensa campanha de educação cívica contra a compra de votos. Realizou grandes audiências públicas que ficaram conhecidas como comícios da cidadania contra a corrupção eleitoral. Os eventos, que começaram com algumas dezenas de curiosos, chegaram a reunir 20.000 pessoas em praça pública. Ele falava sobre democracia em grotões, marcados por práticas políticas atrasadas, o que lhe rendeu ameaças de morte e tentativas de intimidação judicial, que buscavam deter suas atividades e quebrar o seu ânimo forte. Até que em 2002, num desses encontros na mesa de um boteco em Santa Filomena, uma pequena cidade de 6.000 habitantes no sul do Piauí, a 1.000 quilômetros de Teresina, nasceu a ideia que revolucionaria essencialmente a ética de um movimento de combate à corrupção eleitoral, que tornaria vitorioso o movimento contra a corrupção eleitoral. Esse movimento voluntário, quase missionário, acabou atraindo a atenção de quem sabe o valor da boa palavra, quem reconhece o peso dos dogmas da fé, a Igreja Católica. Marlon Reis recebe um telefonema do secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos da CNBB, Dom Dimas Barbosa. Começou ali a junção vencedora de uma bela ideia com a estrutura de uma grande força moral do país, a CNBB. As peregrinações seguintes de Marion ganharam uma dimensão nacional, o que se juntaria depois à Ordem dos Advogados da Imprensa do Brasil, a OAB e a ABI, o órgão da imprensa nacional. Em 2004, Marlon Reis recebeu o mais importante prêmio da magistratura brasileira, o Inovare, o Judiciário do século XXI, concedido pela Fundação Getúlio Vargas, pelo Ministério da Justiça, pela Associação dos Magistrados do Brasil, por defender a abertura da justiça eleitoral,
ao diálogo com a sociedade civil organizada. No final de 2007, começou de fato a Cruzada Nacional pela Ficha Limpa, que percorreu o país coletando apoio popular. Em 2008, por designação do Tribunal Superior Eleitoral, o juiz Marlon Reis, é que Marlon Brando é um artista que fica cérebro até hoje. Marlon Reis coordenou a realização de 1.500 audiências públicas em todo o território nacional, com o nobre objetivo de articular o Poder Judiciário e os movimentos sociais na fiscalização do processo eleitoral. Todo esse esforço coletivo levou ao momento histórico do dia 29 de setembro de 2009, quando o Congresso Nacional recebeu mais de 1.600.000 assinaturas, clamando pela ética, pela lisura na política, num processo popular, com 1.600.000 assinaturas, pedindo a ficha limpa. Em cima disso, mais 2.200.000 assinaturas via internet, pedindo o apoio ao projeto. Não por acaso, Marlon Reis foi incluído pela revista Época, em 2009, na lista seleta dos maiores e influentes brasileiros do Brasil. Apesar das resistências previsíveis dos coronéis da velha política, Marlon Reis nunca desistiu. E no dia 4 de junho de 2010, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Complementar número 135, vencendo os impasses judiciais criados por partidos políticos, atingidos pelo perigo da restrição sanitária. A Lei Ficha Limpa acabou sendo declarada constitucional pela maioria do Supremo Tribunal Federal em 16 de fevereiro de 2002. O sonho do garoto pobre de Teresina tinha se tornado, enfim, princípio, norma e lei. Aplicado pela primeira vez nas eleições municipais de 2012, a lei da ficha limpa barrou naquele ano mais de 900 candidatos em todo o país que conspurcavam os pressupostos de uma política sadia, ética e digna. Naquelas eleições, Marlon Reis, titular da 58ª Zona Eleitoral do Maranhão, foi o primeiro juiz brasileiro a exigir divulgação antecipada dos nomes dos doadores de campanha através do provimento 1 de 20 de 12. A iniciativa pioneira tornou-se determinação nacional a seguir, por decisão da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. De onde é que vem o dinheiro? Dá a explicação. O que está acontecendo? Nunca se perguntava. Ele foi o primeiro que fez no seu município. E o Superior Tribunal Eleitoral, a exemplo dele, fez com que a determinação dele valesse para todo o Brasil. Em julho de 2012, 3 meses antes das eleições, Marlon Reis foi o único brasileiro selecionado entre 460 líderes do país para representar o Brasil no Drep Hills, Encontro Mundial sobre Cidadania, Direitos Humanos e Mobilização Social no estado da Califórnia, a convite da Universidade daquele estado. Marlon Reis é hoje um nome consagrado dentro e fora do país. Mais do que isso, é reconhecido por um país grato a ele pela persistência e pela garra de uma luta ingente em favor da qualificação da política, pelo primado da ética e da honestidade. Não imagino nada mais efetivo do que isso na preservação dos direitos humanos de um povo historicamente fraudado pelos que desviaram a política do bem para atender aos interesses mesquinhos e particulares. Todos nós, senadores,
devemos ser gratos a Marlon Reis por resgatar a dignidade e a pureza de uma representação popular que se funda no bem e na dignidade. Meus cumprimentos, meu querido Marlon. Eu fico, às vezes, impressionado e vejo que Vossa Excelência é um exemplo para todos nós. A gente é senador, é governador, é dono do jornal, é diretor da TV Globo, é um intelectual, escreve livros, e nos achamos sem condições de andar. Dizemos, eu faço o que posso, mas é difícil, é impossível. E um jovem lá do interior do Maranhão começa ali, como quem não é quem nada, vai falando, vai aumentando, e está ali o homem que é o grande responsável pela ficha limpa. E convém que os senhores saibam, a ficha limpa é a coisa mais importante que aconteceu nesse Congresso. A ficha limpa é a determinação de que o cidadão condenado pelo juiz recorre ao tribunal. Uma junta do tribunal confirma a condenação. Ele pode, como hoje, recorrer ao pleno do tribunal, recorrer ao Tribunal Superior de Justiça, à junta do tribunal, ao pleno do Tribunal Superior de Justiça, ao Supremo, ao diabo. Pode recorrer, mas na cadeia. Pode recorrer, mas não é mais deputado. Pode recorrer, mas terminou Brasil, país da impunidade. Porque o que tu fez, o que tu iniciou, meu irmão, com dificuldade, olha que foi com muita dificuldade. Essa casa, no fundo, não tinha muita vontade de aprovar. Mas o povo na rua que tu colocasse nos determinou. Ou por vontade, ou por garra, ou por medo, o Congresso aprovou. E o teu trabalho hoje é verdadeiro. Meus cumprimentos. Eu fico muito emocionado. Mas acho, infelizmente no Brasil, diariamente no rádio, no jornal, na televisão, aparece modelo de coisa errada. Que o fulano matou fulano, porque o fulano fez isso, porque o fulano roubou, fulano não sei o quê. E a imprensa brasileira parece que tem nojo de notícia positiva. Por que não aparece o nome dele? Por que não fazem uma história, um histórico do que ele fez, do que ele aconteceu? A resposta que eles dão: notícia boa o povo não gosta. O povo gosta de notícia ruim. Não sei, não acredito. Mas você é uma grande notícia para o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente.